do Senhor, povo amado do Senhor, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Glórias a Deus, espero que sim. Se não estiver, vai ficar para a glória de Deus, porque Deus é maravilhoso, glorioso, Deus de maravilha, Deus de prodígio, Deus do impossível. É o nosso Deus, o grande El Shaddai. Glórias a Deus, o Todo-Poderoso. Amém, meus amados? Meus queridos, desde já peço a vocês, deixa o seu like, o seu joinha aí, ó, para fortalecer o canal, para que o YouTube entenda que esse canal é um canal sério, é um canal do bem, que não é sobre religião, não é sobre placa de ministério, mas é sobre a palavra de Deus. Então já deixa teu joinha para que nós venhamos fortalecer o canal e transmitir para o YouTube. E também para que esse canal venha alcançar outras vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Então já deixa o teu joinha, já compartilha, para que outras vidas venham a ser alcançadas, que você venha ser canal de bênção sobre a vida delas. Semeie o bem, para que você venha colher o bem, porque tudo que nós plantamos, nós colhemos. Louvado seja o nome do Senhor. E se você compartilha a palavra de Deus, é certo que aquelas vidas que são alcançadas, você tem participação na salvação dela e Deus lhe recompensa. Louvado seja o nome do Senhor. E a tua recompensa vai vir da parte de Deus, pode ter certeza disso. E você que diz, irmã, eu preciso de oração. Então clica no sininho, se inscreva no canal para que nós possamos estar orando pela tua vida em nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Amém, meus queridos? Glória a Deus. Meus amados, deixa eu orar pela tua vida para que eu venha transmitir o que o Senhor colocou em meu coração, a palavra gloriosa que Deus colocou no meu coração. E já vai fechando os teus olhos, porque eu quero orar por ti, em nome de Jesus. Soberano Deus, amado Pai, Deus de poder, Deus de graça, glorioso, poderoso, grande El Shaddai. Meu Senhor da glória, nós te clamamos agora pela vida deste que me ouve nesse momento. Que o Senhor, meu Senhor da glória, possa adentrar na vida dela, na casa, na família, na parentela. Meu Deus, em todas as áreas da vida dela, o Senhor possa tomar, Senhor, governo, controle. Que o Senhor, meu Deus, possa agora estender a tua mão gloriosa, poderosa, o teu braço forte. Meu Senhor da glória, levantando esta pessoa, esse que está caído, que o Senhor possa levantar com teu braço forte. Esse que está cativo, com teu braço forte, o Senhor possa quebrar o jugo, a cadeias, os grilhões. Louvado seja o nome do Senhor. Meu Senhor da glória, esse que está prostrado, o Senhor possa trazer cura, o Senhor possa trazer libertação, restauração. Meu Senhor da glória, tocando do alto da cabeça à planta dos pés, removendo toda enfermidade, toda doença. Meu Senhor da glória, remova toda angústia, doença na carne, doença na alma. Louvado seja o nome do Senhor. Que o Senhor possa arrancar agora a angústia, a depressão, a ansiedade. Meu Senhor da glória, arranca todo o vazio que está no coração dessa pessoa, o medo, o pânico que ela sente. Meu Senhor da glória, toda frustração caia por terra, toda decepção. Que o Senhor, meu Senhor da glória, traga fortalecimento do céu sobre ela, fortalecendo a estrutura, fortalecendo a mente, o coração. E que o Senhor, meu Senhor da glória, possa operar tuas maravilhas e os teus prodígios. Louvado seja o nome do Senhor na vida desta pessoa. E que ela venha testificar, testemunhar do poder do Senhor sobre ela. Que grandes coisas o Senhor fez, que grandes coisas o Senhor operou, que grandes coisas o Senhor cumpriu na vida dela. Louvado seja o nome do Senhor. E que ela venha ser uma testemunha da tua glória, em nome de Jesus. E você que crê, já coloca aí nos teus comentários o teu amém, glórias a Deus, porque quando você coloca o teu amém, você está dando legalidade no mundo espiritual para que se materialize o que foi liberado nesta noite sobre ti, em nome de Jesus. Amém, meus amados? Glórias a Deus. Amém significa que você está confirmando a tua bênção, confirmando o teu milagre.
Glórias a Deus. Amém? Meus queridos, o Senhor colocou uma palavra ao meu coração, a qual está escrita no livro de Gênesis, primeiro livro da Bíblia, no capítulo 16, onde vai contar a narrativa de uma história sobre um casal. Louvado seja o nome do Senhor. Este casal por nome Abrão e Sarai. A Bíblia vai dizer que Abrão, ele tem um encontro com Deus, porque Deus ele tem Abrão como um homem justo. E Deus tem Abrão também como amigo dele. Louvado seja o nome do Senhor. Então, Abrão, ele tinha uma vida de relacionamento com Deus, uma vida de intimidade com Deus. Abrão, ele falava com Deus face a face. Abrão, ele ouvia a voz do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Ele era um homem que ele tinha uma vida diante de Deus, reta, justa. Louvado seja o nome do Senhor. E Abrão, ele era casado com uma mulher chamada Sarai, aonde esta mulher, ela era estéril e ela não podia dar filhos a Abrão. Mas Deus liberou sobre a vida de Abrão uma promessa. Deus liberou sobre a vida de Abrão, determinou, decretou sobre a vida de Abrão uma promessa, que depois ele foi mudado o nome dele para Abraão, pai de multidões. E Deus, ele falava comigo poderosamente nessa palavra. E Deus falava assim comigo, que tinha pessoas que até tinham uma vida, até tem uma vida de comunhão, de relacionamento com Deus. Ela ouve a voz de Deus falando com ela. Ela tem uma vida de intimidade com Deus, mas ela está passando por um tempo de esterilidade. Que o fato de eu e você termos uma vida com Deus não significa que nós não vamos passar, que nós estamos isentos de passar por tempos de esterilidade, de escassez, de dificuldade. O fato de eu e você ter uma vida de comunhão com Deus, de ouvir a voz de Deus e obedecer, não significa que Deus não vai permitir que nós passamos por momentos de dificuldade. Abrão, ele recebeu uma palavra da parte de Deus para se cumprir na vida dele. Mas essa promessa, ela não se cumpriu do dia para a noite. Houve um tempo para essa promessa se cumprir. Houve um tempo de preparo, de teste do Senhor sobre a vida de Abrão. Houve um tempo a qual o Senhor fez com que Abrão esperasse para a promessa se cumprir. E Deus, ele bradava ao meu coração e falava que mesmo eu e você tendo relacionamento com Deus, vida de intimidade, amizade com Deus, de conversar com Deus e ouvir a voz de Deus, Deus vai permitir o tempo da espera sobre a nossa vida. Porque o tempo da espera é necessário para o milagre ser gerado. É necessário para a bênção ser gerada. É necessário para que Deus venha testar a nossa confiança, a nossa paciência e a nossa capacidade de esperar e confiar nele. Louvado seja o nome do Senhor. Deus, ele falava comigo, porque muitas das vezes nós não temos estrutura de esperar em Deus. O tempo da espera é doloroso, o tempo da espera causa agonia, o tempo da espera causa ansiedade, o tempo da espera é onde nós vamos provar para Deus se nós confiamos nele ou não. Se nós acreditamos na promessa que ele determinou sobre a nossa vida ou não. Se nós vamos recuar e desistir ou persistir na presença dele ou não. Louvado seja o nome do Senhor. Ou se nós vamos estar na presença dele só por causa do milagre, ou vamos estar na presença dele porque nós amamos a ele e nós dependemos dele. Louvado seja o nome do Senhor. O tempo da espera é tempo de maturação.
O tempo de espera é um tempo de treinamento, é Deus treinando a nossa paciência, é Deus treinando a nossa fé, é Deus treinando a nossa maturação para que nós venhamos a amadurecer na presença dEle, amadurecer a nossa fé, subir de nível espiritual, amadurecer a nossa confiança no Senhor. O processo de espera é necessário para que um milagre venha a ser gerado. Louvado seja o nome do Senhor. Porque, meus amados irmãos, Deus ele me dava um discernimento dessa palavra glorioso. Que o nosso milagre ele é comparado a uma gestação de uma mulher. Tem um tempo de ser gerado, tem um tempo de crescimento e tem um tempo de nascer. Louvado seja o nome do Senhor. O tempo do milagre ser gerado dentro de nós é o tempo que o Senhor vai permitir nós passarmos por ansiedades, por agonias, por desconfortos. Você está entendendo? Deus vai permitir, porque é o tempo que Deus está gerando o milagre e está crescendo. E todo tempo de crescimento ele é doloroso, ele causa dor, ele causa desconforto. Você está entendendo? Então esse tempo que você está passando, que está causando dor, sofrimento, angústia, ansiedade, que está sendo doloroso para você, desconfortável, é o tempo que Deus está gerando o teu milagre. Que o milagre Deus está gerando e está dando crescimento para ele, está dando forma. Deus está dando forma, louvado seja o nome do Senhor. E muitas das vezes esse processo não é confortável, é desconfortável. Você está entendendo, meus amados? E é nesse momento que nós vamos mostrar para Deus se nós temos estrutura de carregar ou não aquilo que Ele nos entrega, aquilo que Ele está preparando para nos entregar. É nesse momento que nós vamos mostrar para Deus se nós temos capacidade, maturidade, experiência para carregar aquilo que Ele nos entregou, que Ele determinou sobre a nossa vida, que Ele já liberou sobre a nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra do Senhor vai dizer que Sarai, por não querer esperar Deus gerar o milagre, ela tenta resolver as coisas do jeito dela. Ela tenta fazer as coisas da forma dela, no tempo dela. Louvado seja o nome do Senhor. E ela olha para Abraão e diz assim: Deus, ele me impede de gerar filhos, ele cerra a minha madre. De alguma forma ali, Sarai, ela tenta responsabilizar Deus do milagre dela ainda não ter acontecido, não ter se cumprido. E Deus me falava, quantos, por eu não ter cumprido ainda a promessa, tem me culpado, ou tem culpado outras pessoas por não ter acontecido ainda. Quantos têm questionado, quantos têm reclamado, quantos têm colocado Deus contra a parede porque o milagre não aconteceu ainda e o Senhor está dizendo, vai ter que esperar porque não é do teu jeito, é do meu jeito. Vai ter que ter paciência se quiser contemplar a minha glória. Vai ter que aguardar o processo de geração, de concepção do milagre. Porque não vai ser no teu tempo, vai ser no meu tempo. Louvado seja o nome do Senhor. Porque, meus amados irmãos, é certo que nós, muitas das vezes, queremos atropelar, driblar o processo de Deus na nossa vida, porque nós não queremos passar pelo processo. Mas o processo é necessário. Nós queremos passar por cima da vontade de Deus, do querer de Deus. Queremos driblar, queremos fazer do nosso jeito, com a força do braço. Queremos terceirizar o nosso milagre, querer que outras pessoas façam por nós aquilo que Deus vai fazer em nós. Louvado seja o nome do Senhor.
e através de nós. Porque Sarai, ela tentou de todas as formas antecipar o milagre acontecer, querer fazer do jeito dela. Quando ela pega Agar, sua serva egípcia, e dá Abraão por mulher. E no final dessa história, por ela dar Agar a Abraão por esposa para gerar filhos, porque ela não podia gerar filhos, e ela não teve a paciência de esperar o tempo de Deus para o milagre acontecer, a obra de Deus se cumprir, a promessa se cumprir, ela acaba arranjando problema. E conosco não é diferente. Quando nós queremos atropelar a vontade de Deus, fazer as coisas sem estar alinhada com a vontade de Deus, nós acabamos, em vez de arrumar benefícios e bênçãos, nós acabamos arrumando problema. Louvado seja o nome do Senhor. E em vez de nós nos alegrarmos com o milagre, nós acabamos nos decepcionando e nos frustrando. Porque muitas das vezes as coisas não saem do nosso jeito. E nós queremos fazer do nosso jeito. Queremos atropelar o tempo de Deus. Queremos driblar o processo. Para que nós venhamos ter estrutura, maturidade para segurar a promessa nos nossos braços. Quando muitas das vezes nós não abortamos e matamos o milagre. Louvado seja o nome do Senhor. Como assim, irmã? Porque todo milagre que ele é forçado a se cumprir fora do tempo de Deus, ele acaba sendo abortado. Ele acaba sendo interrompido. Ou ele acaba nascendo com má deformação. Louvado seja o nome do Senhor. Acaba nascendo um milagre deficiente. Louvado seja o nome do Senhor. Você sabe por quê? Porque não teve a capacidade de esperar o tempo certo para nascer. Não esperou o tempo certo de ser gerado da forma que Deus queria, na perfeição que Deus queria, quis antes do tempo. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus está dizendo nesta noite: não quero atropelar a minha vontade, o meu tempo. Porque senão aquilo que é para ser bênção vai se tornar maldição. Não quero fazer as coisas do seu jeito. Espere no tempo certo, porque eu vou cumprir, porque eu não sou homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. O tempo agora é de preparo, é de maturação, é de crescimento, é de fortalecimento, é de formação, para depois o milagre ser dado à luz, para depois o milagre nascer. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus está dizendo: eu estou testando a tua paciência, se tu confia em mim ou não. Eu estou te lapidando, eu estou te preparando. Você está entendendo? Não queira abortar os planos de Deus na tua vida. Não queira interromper os planos de Deus na tua vida tomando decisões precipitadas que não estão alinhadas com o tempo e a vontade de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor manda te dizer nesta noite. Mas já está decretado, assinado pelo céu, marcado no calendário o dia, a hora que o milagre vai nascer, vai se cumprir e vai se concretizar na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor, porque o tempo e o calendário é de Deus, não é o teu. Louvado seja o nome do Senhor. O ciclo que tem que ser concluído é o de Deus, não é o teu. Louvado seja o nome do Senhor, para se cumprir a promessa e o milagre. Louvado seja o nome do Senhor. Deus seja louvado nesta noite. Oh, aleluia. Glórias a Deus. A Bíblia vai dizer que Sarai, ela dá Agar a Abraão por esposa, para gerar o filho. E quando Agar gera o filho, a Bíblia vai dizer que Agar, ela começa a se sentir melhor, superior do que Sarai, e começa a rejeitar Sarai. Olha a confusão que Sarai causa. Olha o transtorno que Sarai causa, que poderia ser evitado por se apressar para cumprir aquilo que não estava no tempo de Deus.
E a Bíblia vai dizer que Agar começa a olhar para Sara com desprezo. Porque muitas das vezes, meus amados irmãos, tem pessoas que é assim. A gente dá a oportunidade, a gente estende a mão, a gente levanta, a gente dá honra, mas tem pessoas que não sabem ser honradas. Quando elas sobem num patamar melhorzinho, um patamar superiorzinho um pouquinho, já empina o nariz e quer olhar por cima. Você está entendendo? É aquele ditado que algumas pessoas dizem, não pode dar asa à cobra, porque senão ela quer voar sobre você e quer lhe morder depois. E você tem que saber a quem você dá honra. Você tem que saber a quem você dá a mão. Louvado seja o nome do Senhor. Não é você deixar de fazer o bem. Fazer o bem é necessário. Mas muitas das vezes você dá honra a pessoas que lá na frente vai te desonrar. Foi isso que Agar fez com Sarai. Porque Agar, de alguma forma ali, Agar, ela tinha um desvio de caráter que ela não conseguia ser honrada e retribuir a honra. Até porque Agar, ela veio de povos egípcios, que eram povos pagãos que não tinham um bom ensinamento. Você está entendendo? Então, de certa forma, ela carregava costumes, ela carregava padrões de comportamento, ela carregava uma mentalidade do povo dela, de não ter humildade de retribuir a honra que ela recebeu. Porque ela gera um filho para o seu patrão e para sua senhora era motivo de honra. Ela deveria retribuir com honra para Sarai. Embora Sarai ela tivesse uma parcela de culpa por querer passar por cima da vontade de Deus, do tempo de Deus, de querer apressar as coisas, de não aprender a confiar em Deus, o tempo de Deus sobre a vida dela. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra do Senhor fala que Agar, ela, quando olha para Sarai com desprezo, Sarai olha para Abraão e diz assim, que aquele problema que foi gerado, eu estou aqui relatando com as minhas palavras, não está exatamente escrito assim na Bíblia, certo? Mas que aquele problema que foi gerado, Abraão resolvesse. Abraão fizesse, julgasse entre uma e outra, que Abraão resolvesse o problema. Mas não foi ela que gerou o problema? Então a obrigação de resolver o problema era dela. E muitas das vezes na nossa vida não é diferente, meus amados irmãos. Nós tomamos decisões precipitadas e geramos problemas que nós queremos terceirizar a culpa para outras pessoas. E não queremos assumir a responsabilidade dos nossos erros. Tem decisões que nós tomamos precipitadas sem consultar a Deus, sem perguntar a Deus se é da vontade dele, que futuramente causa problemas, prejuízos, contendas, brigas, prejuízos, frustrações, decepções, que Deus não tem nada a ver com isso e nós queremos responsabilizar e culpar a Deus ou outras pessoas por causa do problema. Sendo que a responsabilidade foi nossa de tomar decisão precipitada. E Deus não tem nada a ver com isso. Deus não é responsável, porque Deus ele nos dá livre-arbítrio sobre as nossas decisões. Seja no trabalho, seja ministerial, seja familiar. Deus ele não tem nada a ver com o nosso poder de escolha. O poder de escolha é decisão nossa. E se nós decidirmos, vai gerar consequências, seja boas ou seja ruins. E nós temos que arcar com essas consequências. Principalmente consequências de precipitação, que foi o que Sarai fez. Sarai, ela preferiu desacreditar, duvidar do milagre e querer fazer as coisas do jeito dela e deu tudo errado. E Deus está dizendo nesta noite, se você acreditar, se você confiar, se você entregar
Eu vou cumprir a promessa na tua vida. Passe o tempo que for. Louvado seja o nome do Senhor. É como está escrito no Salmo 121, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Louvado seja o nome do Senhor. Só basta você acreditar, só basta você olhar para Jesus, só basta você olhar para o céu, para Deus, porque de lá vai vir o cumprimento da tua promessa, vai vir um recurso que tu precisa para o projeto, o plano de Deus se cumprir na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Mesmo que esteja tudo cerrado, mesmo que esteja tudo fechado, mesmo que esteja tudo trancado, mas do céu vai vir um recurso para se cumprir o plano do Senhor sobre a tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, Deus glorioso, Deus poderoso. Você crê nisso nesta noite? Então espere no Senhor. Creia no Senhor. Não duvide da promessa, porque o Senhor vai cumprir no tempo certo. Não queira atropelar o tempo de Deus, a vontade de Deus. Espere no Senhor e confie, porque grandes coisas o Senhor vai fazer na tua vida. Coisa gloriosa o Senhor vai fazer na tua vida, porque Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele é Deus poderoso, Ele é Deus glorioso, e Ele diz: agindo eu, quem impedirá na tua vida? Ninguém pode impedir o que o Senhor já decretou sobre ti. Louvado seja o nome do Senhor. Só basta você confiar e descansar nele. Por mais que o tempo de espera seja desconfortável, seja confrontador, humilhante muitas das vezes, vergonhoso muitas das vezes, mas é necessário para que o Senhor venha te exaltar e trazer glória sobre a tua vida e te exaltar, te dar honra, porque o Senhor nos promete honra, glória. Não, irmã, Deus não promete glória não, promete sim, está na palavra dele. Ele nos promete honra e glória. Inclusive, ele nos promete dupla honra. Isaías capítulo 61 fala sobre isso. O Senhor, ele nos promete dupla honra. Não é só honra não, é duas vezes. A glória e a honra que o Senhor vai nos dar, porque nós somos filhos dele. E ele não quer que os filhos dele andem envergonhados não. Pelo contrário, ele quer que os filhos dele andem honrados, de cabeça erguida, para mostrar que ele é Deus. E ele, quando ele for se revelar para você, ele não vai se revelar para você quando tu estiver bem, não. Ele vai se revelar para você quando tu tá dando errado. Quando você dobra o joelho, você clama, você pede, você exalta o nome dele, se derrama na presença dele, ele se revela para você, ele se engrandece na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. E ele se mostra um Deus glorioso. É quando tudo está dando errado. É quando tudo está trancado. É quando tudo está apertado. É quando tudo o cenário está, sabe, vindo de encontro a você para lhe envergonhar. É aí que Deus se revela e lhe impulsiona, lhe fortalece, lhe motiva, lhe levanta, segura na tua mão e diz que você não está sozinho, que você vai caminhar e que vai dar tudo certo. Basta confiar, basta esperar. E aqueles que um dia te olhou por cima com o nariz empinado, que nem Agar olhou por cima de Sara, vai ter que ver e contemplar a glória de Deus na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Aqueles que por um momento, por um curto momento, porque o orgulho de Agar ali foi um curto período. Foi um curto período o orgulho de Agar. Então, se por um curto período pessoas se exaltaram sobre você, quiseram te humilhar, quiseram olhar por cima com um olhar superior, altivo, como a Bíblia diz, com o nariz empinado, achando com ar de superioridade, o Senhor está dizendo, é por um curto período. Porque quando eu cumprir a promessa na tua vida, todos vão ter que ver que eu sou Deus sobre tua vida, que eu sou o teu Pai e que eu tenho promessa sobre ti. Louvado seja o nome do Senhor. Você crê nisso nesta noite? Você toma posse? Você recebe nesta noite?
porque é grande o que o Senhor vai fazer, é tremendo e extraordinário. Aquele casal estava desacreditado por todos, porque além da esterilidade, a velhice não permitia mais eles gerarem nada. Eu não sei por quanto tempo você está nessa situação, mas o que eu sei é que o tempo que você passou sendo desacreditado por todos, o tempo que o Senhor tem sobre ti vai ser superior e vai cobrir todo o tempo de vergonha, de esterilidade que você passou desacreditado. O tempo que o Senhor está preparando sobre ti é superior, é maior, é glorioso, que todos vão ter que parar para ver e dizer como pode isso ter acontecido. E você vai dizer: foi Deus que fez na minha vida, foi Deus que operou, foi Deus que curou, foi Deus que restaurou, foi Deus que levantou, foi Deus que trouxe de volta aquilo que eu perdi, foi Deus que gerou na minha vida. Louvado seja o nome do Senhor. E grande vai ser o teu testemunho. Você crê nisso? Recebe em nome de Jesus? Já coloca aí nos teus comentários o teu amém. Amém? Confirmando a tua bênção, que você tomou posse nesta noite, e o Senhor vai cumprir, porque Ele é fiel. Amém? Glória a Deus. Deixa eu orar pela tua vida. Glorioso Deus, Pai poderoso, maravilhoso, grande El Shaddai, Deus poderoso. Meu Senhor da glória, eu entrego nas tuas mãos esta pessoa a qual está me ouvindo. Meu Senhor da glória, que eu venha ser canal de bênção sobre a vida dela. Eu estou aqui, meu Senhor da glória, para profetizar sobre a vida dela o milagre. Que esse tempo que ela está esperando vai ser um tempo, meu Senhor da glória, de crescimento. Vai ser um tempo, meu Senhor da glória, de maturação, de amadurecimento. Vai ser um tempo, meu Senhor da glória, de fortalecimento, aonde o Senhor vai estar fortalecendo a fé, fortalecendo a esperança, a confiança no Senhor. E grandes coisas o Senhor vai gerar, vai cumprir, vai concretizar na vida dela. Meu Senhor da glória, o milagre dela está perto de nascer. O milagre dela está perto de nascer, de dar à luz o milagre dela, meu Senhor da glória. E ninguém vai impedir o que o Senhor vai fazer, porque o Senhor nos promete: agindo o Senhor, quem impedirá? Porque tu és o Deus que faz a guerra, mas também é o Deus que traz a paz. Tu és o Deus que forma as trevas, mas também é o Deus que forma a luz. Tu és um Deus poderoso do braço forte, que não há, Senhor, nada que impeça o teu agir. E nesta noite eu declaro sobre esta pessoa aquilo, meu Senhor da glória, que ela precisa, aquilo, meu Senhor da glória, que ela tem pedido, ela tem clamado. Se revele a ela, Senhor, e mostra, meu Senhor da glória, o testemunho glorioso que o Senhor vai fazer na vida dela, que o Senhor vai operar na vida dela, e que o Senhor já vai cumprir, porque já está decretado, já está planejado, já está, meu Senhor, marcado no calendário do céu a data que esse milagre vai acontecer, porque eu creio nisso. Em nome do Senhor Jesus, eu já libero sobre ela que no céu já está assinado, decretado, assinado com caneta, meu Senhor da glória, de fogo, meu Senhor da glória, sobre a vida dela. E o Senhor já decretou, já planejou, o Senhor, meu Senhor da glória, já determinou sobre ela, e vai se cumprir, porque o Senhor é fiel. Eu declaro isso sobre a vida dela em nome do Senhor Jesus. E você que crê, diga amém. Glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Que Deus abençoe e que tenha uma boa noite de sono reparador sobre a tua vida, em nome de Jesus. E que os anjos do Senhor estejam sobre ti, te guardando, te livrando, te protegendo, a você, a sua casa, a sua família, em nome de Jesus. Amém, meus amados? Glórias a Deus. Deus abençoe.